Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o índice de rotatividade, mais conhecido como turnover, da sua companhia ou da sua equipe. Este é um vídeo que está complementando o artigo que foi escrito lá para o LinkedIn. Se você chegou aqui pelo YouTube neste vídeo, o link do artigo está na descrição e você pode ler primeiro sobre o conteúdo do artigo. Você vai entender melhor sobre o que é o turnover e como nós vamos calcular aqui utilizando hoje o Power BI, ok? Esse é um vídeo que está complementando uma série, na realidade essa é uma série de artigos que nós estamos escrevendo, onde a gente já falou sobre o que é uma métrica, o que é uma meta e o que é um indicador de performance. Se você ainda não leu o primeiro artigo, aconselho também que dê uma lida para que vocês possam seguir aí o cronograma e a cronologia dessa série de postagens, tranquilo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse indicador, vou mostrar para vocês como calcular utilizando o software de BI da Microsoft, que é o Power BI. Vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho um arquivo pré-configurado para mostrar para vocês. O nosso foco será basicamente como criar essas medidas utilizando aí a linguagem DAX. Então nós não vamos falar de ETL aqui, eu vou mostrar já a estrutura das tabelas, como elas estão e quais são os dados que vocês precisam para conseguir calcular esse indicador aí na empresa ou na sua companhia. Combinado? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu vou mostrar para vocês aqui o que nós iremos calcular, depois vou pegar um arquivo em branco, já com as pré-configurações que a gente já tem, com as tabelas já carregadas, para que possamos calcular esse indicador. Então, como a gente viu aí no nosso artigo, nós vamos falar basicamente sobre o índice de rotatividade. O índice de rotatividade é aquele índice que vai demonstrar aí como está a sua capacidade de retenção de talentos na sua empresa, né? Estamos falando basicamente de capital humano. Então aqui a gente precisa, para calcular esse indicador de performance, nós precisamos basicamente de algumas métricas. A primeira métrica que nós vamos precisar é o número de movimentações, né? É o número de contratações, admissões da sua empresa e também o número de demissões. São as pessoas que entram e saem da sua empresa aí ao longo do tempo. Também vamos precisar do número de funcionários ativos, né? De colaboradores ativos, que vai indicar aí quantas pessoas hoje faz parte da sua companhia atualmente. Então, já que a gente tendo esses indicadores aí, nós vamos conseguir calcular. Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura da tabela. Como eu citei no artigo, quanto mais qualidade você tiver dessas informações, você conseguir classificá-las, melhor você vai conseguir extrair aí dados do seu relatório, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui, vou abrir aqui as minhas tabelas, vou clicar aqui em relacionamentos e eu tenho aqui basicamente essa estrutura aqui para mostrar para vocês. Nós temos a tabela de empregados, que é a tabela de fato, né, onde mostra todas as pessoas que passaram por essa empresa. Nós vamos ter lá um registro linha a linha representando cada funcionário, cada colaborador, e vamos ter informações deste funcionário, como sexo, grupo étnico dele, tipo de contrato que ele tem, a data de desligamento e a data de contratação, que é muito importante para a gente saber quando esse funcionário foi ligado e desligado da empresa. Tem alguns funcionários que ainda não têm data de desligamento, pois eles ainda estão ativos. E nós temos aqui o motivo de desligamento, regime de pagamento, informações que podem nos auxiliar a entender melhor como está funcionando a rotatividade na nossa empresa. E todas as outras tabelas nós chamamos de tabelas de dimensão. São tabelas que têm a descrição, né, que conseguem classificar essas informações. Então, se vocês olharem aqui, olha, eu tenho uma tabela de grupo étnico, ok? Tem uma tabela aqui de motivo de desligamento, sexo, regime de pagamento, contrato, e todas elas têm um relacionamento, que eu linko o campo aqui de filial, por exemplo, com a ID da filial, aqui de grupo étnico com grupo étnico, aqui de motivo de desligamento com motivo de desligamento, e assim por diante, né? E temos aqui uma outra tabela de dimensão, que é a tabela calendário, que vai ser responsável por fazer a gente classificar, categorizarmos as nossas informações pela dimensão de tempo, né? Onde a gente vai conseguir fazer essa categorização por mês, por dia, por ano, como a gente desejar, ok? Essa tabela, ela possui duas relações, ok? Eu tenho uma informação de data aqui, porque na realidade temos duas datas que são importantes na nossa tabela de fato, que é a data de contratação, quando o funcionário entrou de fato na empresa, e a data de desligamento, que é quando o funcionário saiu de fato da nossa empresa. Então essas duas relações estão aqui. Como padrão, no Power BI, a gente não consegue deixar duas relações ativas, a gente só consegue deixar uma única relação e todas as outras serão relações não ativadas, aí vamos dizer assim. Então podemos ver que a relação ativa é a data de contratação, então quando fizermos uma relação sem informar qualquer tipo de relacionamento entre essas duas tabelas, ele vai considerar sempre a data de contratação como o relacionamento padrão, e temos um outro relacionamento aqui, que é a nossa relação de data de desligamento também, para a gente conseguir fazer essa relação de quantos funcionários foi desligado aí cada mês, cada dia, cada ano, etc. Tranquilo? Então essa é a estrutura, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, se eu mostrar para vocês a estrutura dos nossos dados, eu vou clicar aqui nas nossas tabelas, nós vamos visualizar aqui as tabelas que temos, e a tabela de fato que a gente precisa é a tabela de empregados, onde eu tenho aqui a data
né, o ID do empregado, tem o sexo, que é um ID, um valor aqui que é texto que se refere lá na nossa tabela. Se a gente voltar aqui, ó, se vocês derem uma olhada na tabela de sexo, nós temos um ID e a descrição. O que nos interessa naquela relação é justamente para conseguir pegar esse descritivo aqui, tranquilo? Então, se a gente olhar aqui, ó, voltando aqui, nós vamos ver, por exemplo, o grupo étnico, o tipo de contrato, a data de desligamento, tem algumas datas que não tem, outras tem, vai depender aí se o funcionário já foi desligado ou não, né? A filial que ele faz parte, quando ele foi contratado, vocês podem ver que tem a data, sempre vai ter a data de contratação, todo funcionário é uma linha nessa tabela, ok? Cada funcionário que passou por nossa companhia fictícia aqui, ela é uma linha nessa tabela. E aqui a gente vai dar uma olhadinha mais para frente aqui, olha, os outros dados qualitativos, que são todos aí dados que têm alguma relação com as nossas tabelas de dimensão, que são todas as outras tabelas. Combinado? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o índice de turnover, o turnover de desligados e o turnover geral, que é os dois índices que a gente fala lá no nosso artigo. Para isso, nós vamos precisar primeiro criar 3 métricas, que são as admissões, demissões e o número de funcionários ativos. E aqui eu fiz uma classificação pelo motivo de desligamento, só para a gente entender um pouquinho por que o pessoal está saindo, né? Já que a gente está falando de rotatividade, se é um motivo involuntário ou voluntário. Na nossa empresa fictícia, nós só classificamos em involuntário e voluntário, mas você poderia aí ter todos os motivos listados possíveis para você entender como está funcionando a dinâmica. Poderia entender, por exemplo, se o número de desligados, por exemplo, a maioria das vezes é mulher, se é homem, se o número de desligados faz parte de um grupo étnico maior, de um grupo étnico de minoria. Você poderia dar uma olhada em vários fatores que é muito importante aí na hora de fazer a sua análise. Isso aí vai depender de como você quer analisar essas informações. O que a gente vai fazer aqui é somente criar esses indicadores. Combinado? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui o mesmo arquivo, porém sem as nossas métricas e nossos indicadores criados. E nós vamos começar pelo indicador mais simples, pela métrica, né? Vamos dizer corretamente, pela métrica mais simples, que é a métrica de número de admissões. Nós vamos categorizar aí quanto nós temos de admissão cada mês na nossa companhia. Para isso, nós vamos, então, criar uma nova medida. Nós vamos clicar aqui em cálculo, ok? Nova medida. Ele vai gerar para a gente aqui, olha, uma medida, vocês podem ver. Vai abrir a barra de fórmulas aqui. Vai abrir a barra de fórmulas, ele criou aqui dentro de calendário. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode mover isso para a nossa tabela de empregados, ok? Que ela não está aparecendo aqui porque todos os campos estão ocultados. Isso é um outro fator importante quando a gente estiver trabalhando com o modelo de dados ideal. A nossa tabela, de fato, na maioria das vezes, ela não pode ter nenhum campo visível aqui. A gente pode ocultar os campos, porque o que a gente tem que trabalhar nas tabelas de fato são com as medidas, ok? Basicamente as medidas. E as nossas tabelas de dimensão, que são as demais tabelas, tem que ter apenas os campos descritivos. Os campos de ID, de ordenação, não necessariamente eles precisam aparecer, porque são somente essas classificações, vocês vão ver como é que a gente faz aqui, que vão ser importantes na hora da gente conseguir montar os nossos relatórios. Então vamos começar pela nossa primeira medida. Nós vamos chamar aqui de admissões, ok? Admissões. Estar aqui, e nós vamos fazer assim, ó, admissões é igual, e a gente vai utilizar a nossa primeira função DAX, que é a função count rows, que conta pra gente quantas linhas possui na nossa tabela. O que a gente precisa fazer é saber quantos funcionários foram admitidos. Para isso, cada linha naquela tabela representa uma admissão. Independente de quando ele entrou, ele vai representar uma admissão. Quando formos explodindo essas informações aí por mês, por categoria, como, por exemplo, tipo de grupo étnico, sexo, motivo de desligamento, ele vai fazer essas categorizações contando quantas linhas tem em cada grupo daquele. Então, para isso, nós vamos utilizar essa função count rows, ok? Que conta aqui, ó, se você olhar pela descrição, conta o número de linhas em uma tabela, e a gente vai falar qual a tabela, que é a nossa tabela empregados, ok? A nossa tabela que tem todos os registros de entradas e saídas dos nossos funcionários. Vou dar um Enter e pronto, a nossa primeira métrica já está criada. Vocês olharem, ela está na nossa tabela calendário aqui. Como é que eu faço para mudar essa posição? Na realidade, não faz muita diferença em qual tabela a gente está armazenando, mas para efeito de organização, como isso é uma métrica de empregados, nós vamos colocar dentro da tabela de empregados. Então, para isso, nós vamos clicar aqui no nome da nossa medida, e aqui em modelagem, nós temos aqui a tabela inicial. Nós vamos selecionar a tabela de empregados, vai ver que ele vai direcionar a nossa tabela, ok? A nossa métrica lá para empregados, que está aqui, eu vou fechar aqui, ó, dentro de empregados temos a nossa primeira medida, ok? Vamos fazer o seguinte, olha, se vocês olharem esse gráfico que está criado aqui, ele é um gráfico de barras, já foi pré-configurado assim, e no nosso eixo Y aqui, nosso eixo X, perdão, eu já configurei para aparecer o nome do mês, ok? Esse nome do mês é janeiro, fevereiro, como eu estou selecionado 2017 aqui, ele vai fazer para a gente essa explosão de admissões em cada um desses períodos. Eu vou arrastar para cá e vocês vão ver aqui, olha, que eu tenho o número de admissões
que ocorreu em cada um desses períodos aqui, ok? Vocês podem ver aí o número de pessoas que foram contratadas em 2017, o número de pessoas que foram contratadas em 2016, o número de pessoas que foram contratadas em 2015, ok? Então, começamos com a nossa empresa em 2015, nossa empresa fictícia, com 392 funcionários, e essa empresa que ela está bem em expansão, vocês podem ver que ela vai contratando vários funcionários ao longo do mês, né? Lembrando que aqui nós estamos falando de uma única filial, temos várias filiais aqui, que elas foram abertas e todas elas foi aqui fazendo suas contratações. Se eu filtrar aqui, por exemplo, por Belo Horizonte, vocês vão ver que aqui nós temos o número de contratações que foram realizadas na filial de Belo Horizonte e todos os filtros que a gente aplicar aqui é válido. Por exemplo, se eu quiser saber só de funcionários masculinos, basta eu tirar o filtro aqui de feminino e a gente vai ver o número de pessoas do sexo masculino que foram contratadas, ok? Então já temos a nossa primeira medida criada, que é a nossa métrica de admissões. Agora nós vamos para a nossa segunda métrica, que é outra métrica importante, que é a métrica de demissões. Precisamos saber quantas pessoas são desligadas da nossa empresa ao longo do período aí que nós estamos analisando. Para isso, nós vamos criar uma nova medida, botão direito aqui na tabela empregados, nova medida, e nós vamos chamar essa medida aqui de demissões, ok? Vamos lá, demissões é igual e vamos começar a fazer o nosso cálculo. Na teoria, a gente precisa contar naquela tabela todas as linhas que possuem uma data de demissão, ok? Então, a gente vai ter que fazer um filtro, porque se a gente contar cada linha lá, a gente precisa contar somente onde tem data de demissão. Existem funcionários que estão naquela tabela que não foram ainda demitidos, não foram desligados da nossa empresa, ok? Então a gente precisa fazer esse filtro. Para começarmos a fazer o filtro, nós vamos utilizar a função calculate, ok? E nós vamos agora contar novamente quantas linhas. Porém, aqui nós temos dois tipos de filtro. Nós não queremos funcionários que estão desligados, que estão com data de desligamento vazias, ok? Nós queremos apenas as que têm alguma data de desligamento. E nós queremos fazer uma relação de data não com a data de contratação. Porque se a gente colocar aqui somente esse filtro de pessoas que não foram demitidas, como a nossa relação lá é de data ativa principal das nossas tabelas com a tabela calendário é de data de contratação, ele vai pegar todos os funcionários que foram desligados, porém vai computar o desligamento dele na data que ele foi contratado. E não é isso que a gente quer. Então a gente precisa também mudar a relação para a nossa segunda relação. Do campo, nós vamos falar com ele. Você vai relacionar agora o campo data de desligamento, ok? Por que nós precisamos fazer isso? Porque essa é uma relação que não está ativa. Então nós vamos utilizar aqui a nossa expressão. É o mesmo cálculo que a gente havia feito, né? Count rows. Nós vamos contar quantas linhas temos na tabela empregados. Porém, agora nós precisamos aplicar alguns filtros. Percebam aqui que com o nosso parâmetro filtro, nós vamos falar quais filtros a gente quer aplicar. Então a função calculate, ela funciona basicamente da seguinte forma. A gente vai passar uma medida, que foi criada aqui, que pode ser a mesma medida lá de número de admissões. Porém, a nossa medida ela só vai ser calculada com alguns filtros. E quais são os filtros? O primeiro filtro que a gente vai fazer é dizer a ele que a gente quer utilizar a relação de data de contratação com a data da tabela calendário. Então nós vamos usar uma outra função DAX chamada useRelationship, ok? Nós vamos usar um relacionamento e nós vamos falar quais são as duas colunas que se relacionam. Então nós vamos colocar aqui na tabela data de desligamento, ok? Na tabela empregados com a data da tabela calendário. Feito isso, já fizemos aqui qual é o nosso primeiro filtro. Nós vamos utilizar essa relação, estamos ativando essa relação. E agora o segundo filtro que a gente quer contar quantas linhas, porém desde que essa linha não tenha uma data na data de desligamento. Aliás, perdão, que ela não seja em branco, né? Ela tenha uma data na data de desligamento. É isso que a gente quer. Ela tem que ter uma data para que a gente conte aquilo como uma demissão. Então vamos lá, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar a expressão not, ok? Que nós não queremos e vamos verificar se essa célula está em branco. Ou seja, nós falamos assim, não quero que essa célula esteja em branco. Ou seja, eu quero que ela esteja preenchida. Para isso, nós vamos colocar aqui, o isBlank e nós vamos passar qual campo que a gente não quer que esteja em branco, que no caso é a data de desligamento, ok? Então nós vamos colocar aqui, vou quebrar a linha aqui só para vocês entenderem melhor. Então, esse aqui é o nosso filtro, ok? Vou colocar o nosso filtro aqui na segunda linha, tranquilo? Vou colocar o terceiro filtro aqui na próxima linha. Pronto, a gente pode aumentar aqui, a gente está vendo aqui. E a gente agora consegue fechar a função calculate. Então, o que eu falei para ele? Calcula para mim o número de linhas que nós temos, né? Conta para mim o número de linhas que nós temos na tabela empregados. Porém, você vai utilizar a relação de datas, a data de desligamento com a data do calendário. E eu não quero que lá na tabela empregados, no campo data de desligamento, ele esteja em branco. Então, o not isBlank é para verificar se aquele valor não está em branco, ok? Nós vamos dar um Enter, ok? E vamos ver o resultado. Olha, a nossa medida foi criada. Demissões, e a gente vai arrastar aqui agora, olha, para o nosso
gráfico aqui de contratações e demissões e a gente consegue ver, olha, quantas demissões foram feitas naquele período. Então, olha, eu consigo ver aqui, por exemplo, que na filial de Belo Horizonte foram feitas 8 contratações em janeiro e 4 demissões. 19 contratações e 2 demissões. 60 contratações e 7 demissões. E a gente consegue já ver aí essa movimentação. Tranquilo? Já temos as duas métricas mais importantes. Agora a gente vai para a nossa terceira métrica, que é a métrica de funcionários ativos. Para isso, a gente precisa fazer desde o início da nossa tabela uma contagem acumulada, né? Nós vamos acumular o número de admissões e depois nós vamos subtrair do acumulado do número de demissões. Para a gente saber o número de funcionários ativos é só fazer isso, é verificar desde o início, ignorando aí qualquer divisão de tempo desde o início, né? Nós vamos acumulando quantas admissões eu fui fazendo ao longo do tempo e depois vou subtraindo as demissões. No total a gente tem que ter o número de funcionários ativos. Para isso nós vamos aprender a calcular uma medida de forma acumulada, ok? Nós vamos utilizar aqui uma nova função para acumular o número de admissões. Eu vou pegar aqui uma nova aba aqui, uma nova página, para a gente criar uma tabela, ok? Eu vou colocar uma tabela de calendário aqui e vou puxar para essa tabela, ok? Um campo de calendário, os meses e anos, ok? Eu vou colocar aqui mês e ano, olha, vou puxar mês e ano. Vou jogar para cá em linhas, a gente vai ver todos os meses e anos que a gente tem, ó, desde que começou, dezembro, janeiro, até dezembro de 2017, ok? E a gente vai puxar aqui, olha, a coluna, para nossa coluna, nós vamos puxar a medida de admissões, ok? E vamos puxar também para colunas, perdão, não é para colunas, é para valores, né? Admissões e também vamos puxar para valores e demissões. Então nós vamos ver aqui quantas admissões foram feitas e quantas demissões. O que a gente precisa fazer? Vamos acumular os valores de admissões primeiro, ok? Nós vamos criar uma medida que nós vamos chamar de funcionários ativos, porém acumulando o número de admissões. Então vou clicar aqui novamente, criar uma nova medida. Deixa eu só aumentar aqui para vocês enxergarem melhor os itens, né? O tamanho desses itens. Nós vamos procurar aqui, vamos lá, vou clicar na minha tabela, valores. Eu vou colocar aqui, olha, um tamanho maior para que a gente consiga enxergar, ok? Ótimo. E cabeçalhos de linha nós vamos fazer a mesma coisa, vamos aumentar um pouquinho também. Vamos lá. Beleza, opa, maior. Está ótimo. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai então fazer essa medida acumulada, tranquilo? Vamos lá, então eu vou colocar aqui uma nova medida, clicando em calendário, em empregados, nova medida, e nós vamos chamar de funcionários ativos, mas por enquanto nós vamos ignorar as demissões, ok? Então vamos lá, funcionários ativos. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar novamente a função calculate para fazer essa medida acumulada, ok? Então vamos lá, calculate, eu vou querer passar para essa medida aqui o nosso número de admissões. Então nós vamos utilizar a medida que a gente já tem, que é o número de admissões, ok? Admissões, que é a nossa medida, somente a medida, você não precisa informar a tabela, ok? Ponto e vírgula, e a gente vai começar a fazer o nosso filtro, ok? Primeira coisa que a gente precisa fazer é ignorar o nosso filtro de data. Quando a gente faz a função calculate, normalmente coloca lá os valores de admissões que a gente fez, quando a gente explodiu por data, ele só contou as admissões naquele período, ok? Ele só contou as admissões no mês de janeiro, no mês de fevereiro. O que eu quero é que em fevereiro ele conte janeiro e fevereiro, por exemplo, desde o início, na realidade desde dezembro de 2015. Então se eu chegar em julho de 2016, ele tem que contar desde dezembro de 2015 até julho de 2016. Então para isso nós temos que falar para ele, olha, você vai ter que ignorar para a gente qualquer filtro que exista para utilizar essa medida, qualquer filtro que exista na nossa tabela de calendário. Ignore a dimensão tempo, ok? Então eu vou aqui, olha, vou quebrar a linha aqui, tá? Para a gente ficar mais organizado. Opa, vamos lá. Vou passar aqui para frente. Ele está colocando um ABS aqui que eu vou apagar. Não é esse que eu quero. Vamos lá. Vamos colocar aqui o que a gente deseja. Colocamos admissões, agora nós vamos fazer o nosso primeiro filtro, né? Nós vamos fazer um filtro nessa tabela, nós vamos ter que utilizar aqui a função filter, e para esse filtro que nós vamos fazer, que não é somente esse calendário, a gente vai ter que garantir que a data do calendário, ok, não seja maior que por exemplo, o número de admissões ela tem que contar somente até a data que eu estou avaliando. Então presta atenção, se eu estou avaliando até julho de 2016, ele vai ignorar para a gente desde janeiro, ok? Desde dezembro de 2015 até somente essa data. Então a gente vai ter que fazer um filtro também. Então nós vamos utilizar aqui um all, ok?
que é para falar para ele o seguinte, olha, o all, se vocês olharem, olha, retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados. Então, para isso, nós vamos utilizar o all e falar para ele, ignora para mim a coluna data na tabela calendário, ok? Nós não vamos levar em consideração esse filtro. Ponto e vírgula. E agora nós vamos falar para ele, ó, qual que é a nossa expressão de filtro na função filtro. Essa expressão de filtro que a gente vai fazer é o seguinte, para que ele acumule a nossa data de calendário, ela tem que ser menor ou igual à maior data que exista na nossa tabela, ok? Então vamos lá, a maior data nós vamos fazer assim, ó, calendário, presta atenção, data tem que ser menor ou igual, ok? A quem? A maior valor nessa mesma coluna. Parece repetição aqui, ó, mas se vocês prestarem atenção, deixa eu colocar aqui novamente, data. O que eu estou falando para ele, olha, para esse filtro você vai ter que pegar a data, né, que eu estou analisando, e ela tem que ser menor ou igual à maior data dessa minha tabela, ok? Então, feito isso, a gente vai conseguir somar essas admissões ao longo do tempo. Tranquilo? Vamos fazer um teste? Olha, eu vou dar um Enter aqui. Vou dar um Enter. E nós vamos... Essa tabela de funcionários ativos, na realidade, aqui a gente está ignorando ainda as demissões, ok? Nós vamos arrastar ela aqui, ó, para a nossa tabela de teste aqui. Então, se vocês olharem, ó, 392, depois eu passei para 790, que eu somei essas duas, tá vendo? 1.372, olha lá, 2.347, e aqui eu fui somando, olha, no total eu sei que desde dezembro de 2015 até outubro, né? Até outubro aqui, olha, vamos lá, tem algumas datas aqui, dezembro de 2015, provavelmente deve ter datas erradas lá, mas ele está somando aqui, acumulando pra gente, ó, 32.676, ok? Ele vem acumulando as datas para a gente. O que a gente precisa fazer aqui agora? Subtrair o acumulado de demissões. Para isso, ó, eu vou copiar isso aqui, ok? Vou colocar assim, ó, menos, e vou colar aqui na parte de baixo, ó, a mesma forma, só que eu vou contar agora como demissões. O meu filtro é o mesmo, já que é acumulado ao longo da data. Vou pressionar Enter, e olha o que vai acontecer. Vamos ver se deu certinho. Olha, 392, ok? E demiti 47, ficou 345. Depois entraram mais 398, demiti mais 90, ficaram 653. E aqui a gente consegue saber o número de funcionários ativos. Se a gente voltar aqui agora, arrastar os nossos funcionários ativos, olha, para o nosso painel aqui criado. Vamos lá, turnover. Não é em exemplos, é aqui em turnover. Vou arrastar funcionários para cá, ativos. E a gente consegue ver o número de funcionários ativos mês a mês, olha. Então, 17, 34. Vocês podem ir olhando isso, só vocês fazerem um cálculo aqui com o somatório do mês a mês. Se eu clicar em 2015, vocês vão ver aqui, ó, o número de funcionários. Começou com 13, não teve nenhuma demissão, manteve os 13. Depois dos 13 entraram mais 8, né? Saíram 4, sobraram 17. E aqui a gente vai fazendo esse acumulado. Temos já, então, as nossas 3 métricas importantes para calcularmos o turnover. E agora nós vamos calcular o turnover baseado naquela fórmula que a gente viu. Existem 2 tipos de turnover, que é o turnover geral, onde a gente leva em consideração o número de entradas e saídas, e a gente viu no nosso artigo que isso às vezes não é legal a gente calcular dessa forma, porque se a empresa estiver em expansão, e é o caso do nosso exemplo aqui, o turnover ele pode ficar um pouco elevado, porque ele vai levar em consideração o número de pessoas que estão entrando e o número de pessoas que estão saindo. Então, como vai estar entrando muita gente, o nosso turnover vai aumentar, ok? E nós vamos calcular também o turnover de desligados, que leva em consideração apenas as pessoas que estão saindo da empresa, né? Com relação ao número de pessoas ativas na empresa naquele momento. Então, se você contrata muitas pessoas e saem poucas, como a gente não vai levar em consideração o número de pessoas em quem estão entrando, apenas no caso de pessoas ativas, então a gente vai ter um turnover um pouco menor, e isso vai levar em consideração, né, vai resultar como se fosse o índice que calcula para você aí, que mostra para você a sua capacidade de reter pessoas na sua companhia. Então vamos lá, vamos começar calculando o turnover geral. Nós vamos clicar aqui em empregados, nova medida, e nós vamos chamar a medida nossa de turnover geral. Vamos lá, turnover geral, que é igual, a gente vai fazer a fórmula que a gente viu no nosso artigo, que é o número de admissões mais o número de demissões. Então vamos lá, admissões mais demissões, ok? Esse número nós vamos dividir por 2, que seria uma média dos dois. Nesse caso, a gente vai utilizar uma função chamada divide para fazer a divisão, ok? A gente poderia dividir por 2 aqui? Poderia. Eu vou explicar para vocês por quê. A função divide, ela me pede como primeiro parâmetro o numerador, ponto e vírgula, o segundo parâmetro, o denominador, que no caso é a divisão por 2. Então eu estou somando esses dois e dividindo por 2. Mas por que nós estamos utilizando a função divide e não a barra, especificamente para fazer a divisão? Porque quando a gente faz com a barra, se tiver algum valor que resulte em um cálculo que não dê uma divisão correta, dê um erro, a gente pode retornar
um valor alternativo, se vocês olharem aqui. Nesse caso, não faria diferença porque o nosso denominador é sempre 2. Então, independente dos valores que a gente tem aqui, dividindo por 2 não vai dar um erro, né? Às vezes acontece quando o nosso denominador pode ser 0. Então, eu poderia fazer a divisão direta, ok? Então, eu vou deixar o divide para vocês aprenderem, porque a gente vai poder encapsular. Ou melhor, como a gente vai usar uma outra divisão, que é o número de funcionários ativos, eu vou colocar aqui a divisão por 2 assim também, o resultado é o mesmo. Lembrando que aqui, para dividir por 2, eu preciso dos parênteses, né? Expressão aritmética, primeiro eu quero somar para depois dividir. Beleza, essa é a primeira parte. A segunda parte agora é dividir este resultado pelo número de funcionários ativos. Então eu vou usar agora a função divide, ó. O meu numerador é esse aqui, ponto e vírgula. O meu denominador, quem é? É o número de funcionários ativos, ok? Ficou faltando aqui, ó, fechar o parênteses aqui, né? Eu abri o parênteses do divide aqui. Agora nós vamos colocar aqui, ó, funcionários ativos e vamos fechar parênteses, ok? Então estamos fazendo essa divisão, vou dar um enter e nós vamos arrastar essa medida para que o nosso índice de turnover, lembrando que esse é o turnover geral, ok? Vou arrastar para cá. Aí vocês vão ver que ainda a formatação não está ok, olha. Ele trouxe para a gente os números aqui, né? Calculou o turnover, porém não está com o formato ideal. Para isso, basta você clicar na sua medida. Nós vamos clicar aqui em modelagem e formatação. Nós vamos escolher aqui, ó, porcentagem. Você pode colocar quantas casas decimal você quer. Eu quero a porcentagem com uma casa decimal. E a gente está vendo que o índice de turnover geral nosso aqui, olha, é 35%, 30%. Ele está levando em consideração o número de funcionários ativos, ok? Entradas e saídas e funcionários ativos. No mês que eu não tenho saídas, olha o que acontece. Entrei 13, ok? Entrei 13 funcionários, não saiu nenhum. Então, eu tenho 13 funcionários ativos. O número de entradas é 13, mais o número de saídas é 0. Vai dar 13 dividido por 2, vai dar metade disso, ok? Vai dar 6,5 dividido por 13, a gente vai ter 50% aqui de turnover. Por isso que o número de turnover aqui vai influenciar baseado no seu número de entradas também. Para evitar isso, já que uma empresa com taxa de crescimento grande, o seu turnover pode ficar elevado. Olha, se vocês olharem aqui, como a nossa empresa está em expansão, o nosso turnover ele pode ficar elevado, baseado no número de entradas que está acontecendo. Ok? Nós vamos calcular agora o turnover de desligado, clicando em nova medida novamente. E o nosso cálculo agora é mais simplificado, né? Nós vamos colocar aqui, ó, turnover desligados é igual. E nós podemos colocar aqui o nosso divide, que a gente aprendeu, o número de demissões, pelo número, ponto e vírgula, pelo número de funcionários ativos. Nós vamos fechar parênteses, vamos dar um enter. Vamos formatar também para ficar com o nosso ponto e vírgula, a nossa medida ficar como porcentagem, ok? Vamos colocar aqui com uma casa decimal e vamos arrastar o turnover de desligados para cá. Vocês vão ver que ele tende a ser menor, né? Ele vai ser menor porque ele leva em consideração somente o número de pessoas que estão saindo da companhia, ok? Se vocês olharem aqui, por exemplo, em 2015, em janeiro, eu não tenho um turnover de desligado, já que não teve ninguém desligado, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como no nosso artigo, você poderia também dividir esse turnover em número de pessoas ativas e inativas, ok? O motivo de desligamento aqui, a gente pode puxar, por exemplo, para cá, olha, eu já coloquei aqui o motivo de desligamento como eixo, né? Esse aqui é um gráfico de pizza, e eu puxo para cá o número de demissões, já que o motivo de desligamento está diretamente ligado com o número de demissões, e eu consigo saber, olha aqui, quantos funcionários eu tenho desligados de forma voluntariosa e de forma involuntária, ok? Então está aqui, espero que vocês tenham aí pegado um pouco sobre como calcular. Os próximos artigos aí a gente vai falar de novos indicadores, espero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam, quais indicadores que vocês gostariam de conhecer melhor, para que a gente possa falar aí, escrever um pouquinho melhor sobre os indicadores, as áreas que vocês trabalham aí e seguirem um pouco com essa série. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo, no próximo artigo e até lá. Valeu!